E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre pedras que têm valor. Pedras que você pode encontrar na natureza e que têm valor. Mas como assim? Várias pedras preciosas que a gente encontra na natureza têm valor? Sim, mas eu tô falando das pedras que você pode comumente encontrar na natureza. Pedras comuns que você pode encontrar que têm valor. As pedras, sabe, que você pode estar andando, tipo na roça, na fazenda, no meio de um caminho, numa estrada rural e de repente você ver uma pedra e saber que aquela pedra tem um valor. Pedras comuns que você pode realmente encontrar na natureza sem muito esforço e você aprender a identificar aquela pedra que realmente tem um potencial valor. Então, a gente vai bater um papo sobre algumas pedras que têm valor. Tá um vídeo interessante, a gente falou sobre várias pedras que você pode identificar fácil e sem muita dificuldade. Eu sou Jair Monteiro, esse é o canal Pedras e Achados. Então, a partir de agora, vamos bater um papo legal sobre todas as pedras que têm valor. Você vai aprender a olhar para uma pedra e saber se aquela pedra realmente tem um valor e quanto mais ou menos ela pode valer. Assim você pode fazer o seu passeio, a sua trilha bacana, interessante e aprender a identificar com o seu olhar as pedras que realmente têm um valor. Bom, gente, então vamos lá para a nossa lista de pedras que têm valor. Mas aqui eu quero trazer as pedras que realmente a gente pode encontrar na natureza sem muito esforço. Então nada de falar de pedras difíceis, pedras que ninguém pode encontrar, que você precisa fazer uma escavação, nada disso, nada de assunto profissional. A gente vai bater um papo sobre as pedras realmente comuns, que você pode achar nos lugares mais fáceis e possíveis que tem pedras realmente comuns, pedras de rio, cascalhos e pedras afins. Então agora vamos falar da primeira pedra comum que tem valor. São as pedras da família do quartzo. Sabe aquelas pedras arredondadas que você encontra no rio? Sabia que alguma delas podem ter valor? Pois é, pedras de cascalho, o quartzo. O quartzo é uma pedra que existe em diversos tipos de qualidade diferente, diversos tipos de forma. É uma grande quantidade, mas é muito grande mesmo. E é uma pedra que a gente encontra fácil em cima da terra sem precisar cavar. Mas qual quartzo tem valor, já que tem tantos tipos? Bom, tem vários tipos de quartzo que tem valor, que você pode achar num rio e em meio a cascalhos. Mas só falando de rios, algumas pedras que pode achar é o quartzo hematóide, quartzo com inclusão e as lodolitas. Como é que você sabe identificar um quartzo desse? É uma pedrinha que você olha, ela tem uma inclusão lá dentro. Você vai pegar uma pedrinha no rio meio arredondada, você pode até quebrar um pedacinho, pode até molhar, colocar contra a luz, você vai ver que tem alguma coisa ali dentro dela. Essa pedra vai ter valor. E como é que vai ter? Como é que você sabe qual é o valor seria de uma pedra dessa? Quanto mais cristalina foi, mais fácil a gente conseguir ver a inclusão dentro do quartzo, mais valiosa ela tem potencial de ser. Lembrando que aqui a gente está falando de pedras semi-preciosas, então o valor vai variar muito. Pode valer de alguns poucos reais até algumas dezenas de reais. Esses tipos de pedra com inclusão, que são hematóide, lodolita, são alguns nomes que tem, mas existem outras inclusões também. São pedras que podem valer de R$10 uma pedrinha, mas podem chegar até R$400 uma única pedrinha, a depender da cor que ela tenha. Existem outros tipos, como dendritas, que são umas pedras que parecem umas arvorezinhas dentro. Você pode achar tanto essas pedras arredondadas nos rios, mas você também pode achar essas pedras em pedaços bem maiores, em alguma encosta, em alguma baixada. O importante é que se o quartzo é interessante, ele tem uma cor bonita, ele tem uma inclusão lá dentro dele, ele certamente vai ser uma pedra de valor. Então fique atento ao quartzo com essas características. Você pode achar até na areia de construção aí da sua casa, do seu vizinho, uma pedra como essa daqui. E você olhar para ela e saber que essa é uma pedra que pode ter valor. Vale a pena você pegar algumas, juntar algumas na sua casa. Depois a gente vai bater um outro papo legal sobre como você faz para poder vender. Mas o primeiro passo é saber identificar as pedras que têm potencial valor. Primeiro você pega, depois você guarda, depois a gente se preocupa na venda. Então a gente está falando aqui sobre várias pedras comuns que a gente encontra na natureza que tem valor. Eu estou falando dos grandes variedades de tipos de quartzo que a gente pode encontrar. Quartzo é uma pedra que a gente encontra em grande quantidade na natureza e realmente essas pedras têm valor. Mas você pode pensar, mas é uma pedra comum, tem bastante aqui, ali na roça do meu tio, na fazenda do meu avô, no sítio, lá no meio da estrada tem um monte. Calma que não é qualquer pedra que você vai pegar que vai ter um valor. E você precisa entender uma lógica. Dá uma olhada no seguinte, imagine que você tem umas pedras de quartzo meio coloridas, assim, essas vão chamar mais atenção. A gente tem quartzo azul, quartzo verde, quartzo rosa e tal. E o preço depende muito da qualidade que você encontra. Eu não vou dizer que você vai estar andando numa estrada e de repente vai ver um quartzo rosa, mas se você ver, você já sabe que ele pode ser uma pedra com potencial valor. Existe um quartzo rosa que pode custar, por exemplo, sei lá, 30, 40, 50 reais uma única pedrinha, mas você pode ter um quartzo que pode valer muito mais do que isso, 200, 300 reais, a depender da cor do quartzo. Então a primeira regra de quartzos em geral é cor. Quanto mais intensa for a cor dele, você sabe que ali você está diante de uma pedra mais valiosa, vai chamar sua atenção. Mas isso é um pouco óbvio demais. Mas e se você encontrar, por exemplo, um quartzo esbranquiçado, que é o mais comum, será que ele teria valor? Vamos pensar junto aqui. Um quartzo totalmente branco, ele não tem valor uma única pedra, mas pensa um pouco. Se você encontrar em grande quantidade na sua fazenda, em algum lugar, tem duas coisas muito legais que podem acontecer. Primeiro, que o quartzo ele pode revelar uma fonte de ouro, pode ter bastante ouro, pode ter um filão de ouro ali junto com essas pedras de quartzo, então vale a pena também procurar o ouro. Mas falando do quartzo em si, geralmente essas pedras bem branquinhas de quartzo podem revelar pedras ornamentais,
Tem muitos lugares no Brasil que tem grande quantidade dessas pedrinhas brancas. Se você tiver tempo e disponibilidade de juntar um pouco delas, algumas dessas pedras são vendidas, por exemplo, para pedras de jardim. Nesse caso, seria em torno de 30 a 40 reais um saco com aproximadamente 10 quilos. Mas imagina, se você tem uma fazenda, uma roça com grande quantidade dessas pedras, pode sim valer muito a pena depender do material que você tem para poder extrair esses cristais. Falar em cristais, os cristais de quartzo também é uma pedra da família dos quartzo que certamente tem valor. E depende do tamanho e da pureza. Quanto mais puro e transparente você encontrar um cristal de quartzo, mais ele vai ter valor. Então aprendeu qual é a regra, né? Primeiro você olha a cor. Quanto mais vibrante a cor, você já sabe que ali é uma pedra de valor. Não precisa nem perguntar o nome da pedra. Você já vai saber que é de valor, você pode pegar, você pode juntar e pesquisar um pouco mais naquele lugar. A outra regra é saber se tem grande quantidade, porque mesmo se uma pedra não for tão colorida, mas ela tiver uma cor legal, ela pode servir para finalidades industriais, colocar no jardim, colocar no aquário, e você pode vender também assim. E no outro caso, os cristais de quartzo, porque os cristais são pedras realmente interessantes, bonitas e servem para muitas coisas, inclusive lapidação de lindas joias. Essas pedras têm valores diferentes, é importante você aprender um pouquinho mais sobre elas. A gente vai bater um papo em breve sobre os valores dessas pedras e também como você faz para poder vender os quartzos nessas condições. Então vou continuar falando com vocês sobre várias pedras comuns que têm valor. Imagina você estar andando em um lugar e identificar que uma pedra tem um potencial valor. E aqui eu estou falando de pedras comuns, não estou falando de pedras super raras, uma pedra que qualquer pessoa pode encontrar. E eu vou falar agora sobre o jaspe. O que é jaspe? Esse nome é bonito, jaspe. Jaspe é uma palavra que significa pedra manchada. Então por aí você tira que não é uma pedra que tem uma característica igual. É uma pedra opaca que lembra um pouquinho uma argila petrificada. Na verdade ela parece uma argila, mas é muito dura. Não é bem uma argila, mas ela lembra o aspecto de uma argila. No rio você vai achar mais fácil uma pedrinha vermelha bem viva, uma pedrinha amarela bem viva. Você pode encontrar também a cor marrom e a cor verde escuro. São as cores mais comuns que a gente acha em rio, mas existe um monte de tipos de jaspe. Existem mais de 100 tipos de jaspe. Tem umas que são extremamente coloridos e alguns são lapidados como joias na prata. Fica muito bonito, é bem valorizado essas pedras em alguns países. Como é que você sabe se um jaspe tem valor ou não? Primeiro você olha assim, esses jaspes, esse no caso, esse vermelho, amarelo e o verde escuro, que são os mais comuns de você encontrar no rio, são pedras muito procuradas pelos esotéricos para usar como pedras de alimento dos chakras, principalmente o vermelho e o amarelo. Então são realmente pedras muito procuradas, tem demanda, as pessoas estão procurando essas pedras aí. E muita gente tem essas pedras aí nos rios e você só precisa ir lá pegar. Eu não estou falando que você vai ficar rico procurando pedras de jaspe, não é bem o caso, mas você sabe que ali é uma pedra de valor. E quanto maior e mais corada ela for, mais valiosa ela vai ser. Existem também outros tipos de jaspe com cores exuberantes, mas eles são um pouquinho mais difíceis de encontrar, porque talvez você precise quebrar uma pedrinha, analisar melhor as cores e tudo mais. Mas se você é uma pessoa que gosta de explorar a natureza de alguma forma, gosta de, quem sabe, quebrar uma pedrinha ou olhar como ela é por dentro, talvez você encontre jaspe muito mais interessantes. Uma única pedrinha de jaspe pode ser vendida por mais de 100 reais. O preço, geralmente, de um quilo dessas pedras varia entre 40 até 150 reais o quilo, a depender da cor, depender do jeito que a pedra for. Mas pedras super coloridas são consideradas pedras de coleção, ou então pedras muito procuradas para fazer trabalhos de lapidação exclusivos. Então você pode vender por valores que ultrapassariam até 200 reais o quilo de uma pedra de jaspe. Acredite, essas pedras de jaspe são relativamente comuns em diversos lugares, até em areia de construção também você consegue encontrar o jaspe, de diversos tipos, cores e qualidades diferentes. Então vale a pena ficar atento e, como eu disse, por enquanto você precisa aprender a identificar, juntar algumas pedrinhas dessa. Depois a gente vai aprender como vender. Essa pedrinha aqui é outra pedrinha comum que você pode encontrar na natureza e é uma pedra de valor. Dá uma olhada como são essas pedras, são as calcedônias. Na verdade, ágatas, jaspes também são da família das calcedônias, mas a calcedônia é uma família de pedras muito grande. Todas elas também pertencem à família de quartzo, então todas elas também são consideradas quartzo. Porém, as calcedônias, elas estão num grupo um pouco diferente das ágatas. Algumas vão parecer bastante com ágatas e ter uma formação um pouco diferente. Porém, nem todas as calcedônias têm aquelas listrinhas. Essas pedras podem ser encontradas facilmente em cima da terra sem cavar muito. Você pode encontrar também em rios, mas você pode encontrar em barrancos, em costas, vários tipos dessa pedra. E como é que você sabe que uma calcedônia pode ter valor? Basta olhar para a cor dela. Geralmente as calcedônias mais procuradas são aquelas que têm uma forma meio exótica, algumas formam um pouco de tubos parecendo estalactites, algumas têm formação de geodo com alguns cristais dentro. Também é uma formação muito interessante. Os pequenos geodos são uma formação por fora, é uma calcedônia e dentro são cristais de quartzo. A regra da calcedônia não tem regra nenhuma. Se a pedra é uma pedra interessante, se a pedra é uma pedra bonita, que chama a atenção, ela pode ser uma pedra de valor, tanto para a lapidação, caso ela seja uma pedra bem colorida, tanto para uma pedra de coleção,
Calcedônia é uma pedra bíblica, uma pedra muito antiga, muito conhecida. Geralmente as de cor acinzentada, meio azulada, são as mais procuradas, mas Calcedônia existem diversos tipos de cores. Existem algumas quando são um pouco transparentes e têm uma cor mais vibrante que se tornam pedras preciosas de verdade, extremamente valiosas. Nesse caso é um pouco mais difícil encontrar, mas você saber que tem a possibilidade de encontrar uma pedra assim já deixa a gente mais empolgado e animado para pesquisar uma pedra preciosa desse tipo. Já pensou em encontrar uma Calcedônia que tem uma cor bem mais transparente, uma cor esverdeada ou azulada? Elas se tornam joias lindas e muito caras. Bom, mas o primeiro passo é você encontrar as Calcedônias, saber que tem bastante, procurar as mais coloridas e as que chamam mais atenção. Você junta algumas delas, depois você se preocupa com a venda. É uma pedra fácil de encontrar, fácil de identificar e que várias pessoas têm acesso. Bom, gente, que legal que você chegou até aqui. Você aprendeu várias pedras comuns que você consegue encontrar na natureza que tem realmente valor. Eu não estou falando que você vai ficar rico com nenhuma pedra dessas, não é bem assim. Mas é interessante você saber quais pedras têm valor e que podem ser vendidas, pois isso pode fazer uma boa diferença, pode ajudar você a sustentar o seu hobby. E é muito interessante, é muito legal você encontrar uma pedra na natureza e saber que você pode compartilhar ela com outras pessoas vendendo, principalmente através da internet. Em breve a gente vai bater um papo mais detalhado sobre as pedras comuns que você consegue encontrar na natureza que tem valor. E também a gente vai bater um papo mais detalhado como você vai conseguir vender essas pedras. Hoje você aprendeu a identificar algumas pedras que você encontra na natureza que tem valor. E depois a gente vai aprender como faz para vender essas pedras. Como faz para agora transformar essa pedra em uma renda? Como é que eu vou vender? Quanto elas podem valer? É um assunto também muito interessante para o próximo vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui dessa vez. Mas você já sabe e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu e até mais!